de hoje vai ser mais um da série Top 5. Eu fiz uma playlist aqui no canal só com esses vídeos, então quem curtir já corre lá assistir os outros também. E o Top 5 de hoje vão ser 5 dicas que eu acho as mais importantes para um closet bem bacana e bem aproveitado. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês e que eu considero a mais importante é mesclar bastante a altura das gavetas. Eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades que a gente trabalhou aqui nesse closet com várias alturas diferentes, que ficou bem bacana. E eu acabei de conversar com a minha cliente antes de começar esse vídeo e ela super aprovou, falou que achou ótimo, principalmente as que ficam aqui na penteadeira, que muita gente fica meio perdido de que altura colocar e aqui ficou bem legal. Nesse trecho aqui do guarda-roupa, ó, trabalhei com 2 tamanhos de gaveta diferente, estão vendo? Essas daqui para roupa íntimas ou outras roupas que use dobrada e aqui também. As roupas íntimas podem até ser colocadas nessas gavetinhas maiores, porque dá certinho para colocar uma do lado da outra, não precisa ficar tão grande já que são peças menores. Pijaminha, alguma blusinha, outras peças menores, biquíni, também podem ser colocados nessas gavetas aqui e deixar essas gavetas maiores, às vezes para blusa de frio, sabe, lã, coisa que precisa ficar dobrada, né, e que já ocupa por si só um espaço maior, porque assim vocês ficam com menos peças uma em cima da outra, mas todas dobradas. Agora eu vou para vocês ao que interessa, ó. Medidas, né, que vocês adoram. Então aqui, essa gaveta aqui tem 19 centímetros de altura e a menorzinha está com 8,5. Tá vendo, gente? 8,5 é uma medida super legal também para gaveta. Entre as gavetas, a gente deixou aqui um espaço de 2,5 que serve como puxador, tá? Essa é outra coisa que eu nunca faço em closet. Eu não gosto de colocar o puxador mesmo, porque eu acho que só serve pra ficar soltando ou pra bater a perna, enroscar uma roupa. Não tem necessidade. Cria esse espaçamento entre as gavetas que já serve como puxador e funciona super bem. Aqui desse outro lado, ó, é a penteadeira, né? Essa penteadeira, olhem o tamanhinho de cada gavetinha, gente. Fala sério. É muito fofo, né? E tudo com cava, tá? Quer dizer, não tem tamanho pra ter charme. É muito fofa essa gavetinha. Olhem só, cada gavetinha dessa tem 6,5 centímetros, tá? Um pouquinho menos de 6,5 centímetros. Então, é uma gavetinha super estreita. Minha cliente deixou eu abrir pra mostrar pra vocês. E olhem como cabe coisa. Outra dica ainda dentro do tema gavetas é trabalhar com as divisórias em tamanhos diferentes. Tudo isso daqui a gente fez pensando com base no que ela tinha, tá? Nos tamanhos das coisas que ela tinha, nos itens que ela tinha, estão vendo? Aí uma gaveta você pode deixar mais livre para caber peças maiores. Na outra dá para trabalhar com divisórias menores para ficar mais dividido de coisa. E aqui embaixo de tudo, no fundo, a gente deixou uma gaveta só mais alta, que tem, vou mostrar para vocês, 17 centímetros, e é onde ela guarda aqui secador de cabelo, chapinha. Pode ser maior essa gaveta também, tá? Como a nossa prioridade era ter mais espaço para os acessórios, a gente deixou ali embaixo uma menor que cabe tudo que ela precisa. E ainda aqui, ó, embaixo da penteadeira, ela tem uma gaveta principal, grande e única, só para maquiagens. E essa gaveta maior aqui tem 9 centímetros de altura. Ela até estava comentando comigo que quando ela viu, né, no projeto essas gavetinhas menores, ela falou, nossa, acho que vai ficar muito pequena. Mas depois de executado, ela falou que amou, que super aprovou as alturas, que são alturas excelentes para guardar esse tipo de coisa. Então, já fica aí a aprovação de quem usou mesmo, gente. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é trabalhar muito bem a sapateira e sempre dentro das necessidades do que você tem. Então, se você tiver mais sapato baixo, você vai fazer sapateiras com espaçamento menor entre cada uma delas, para que você tenha um maior número de sapateira e menos espaço sobrando. Aqui, se vocês forem ver, ó, a gente fez um trabalho milimétrico aqui nesse closet, porque a Jéssica tinha bastante sapato. Então, se vocês olharem, eu não sei se dá pra ver de longe do vídeo, mas cada sapateira praticamente não sobra nenhum espaço vazio entre uma sapateira e outra. São exatamente as alturas de cada sapato. Isso fez com que a gente conseguisse um aproveitamento super bacana aqui do espaço. Esses tamanhos que eu vou passar agora pra vocês não tem um padrão exato. Vocês precisam conferir de acordo com o tipo de salto que vocês têm e quantificar todos os sapatos. Mas eu vou passar pra vocês terem uma média. A gente usou aqui 16 centímetros de altura para os sapatos de salto médio
e 13,5 centímetros para os sapatos mais baixos, então 16 e 13,5. Ainda é possível fazer umas gavetas um pouco mais baixas do que esses 13,5 para colocar chinelo, sapatilha, rasteirinha, tá? E se você usar algum salto muito mais alto, você também pode optar por fazer algumas sapateiras maiores. Se for o caso de usar bota, salto mais, cano mais longo, também pode ser feitas divisórias para isso. E outro item super importante, que foi um pedido da Jéssica desde o início, é que essas sapateiras tenham profundidade suficiente para caber um par de sapato na frente do outro, para que você consiga, quando abrir a sapateira, olhar de frente cada par de sapato sem ter um em cima do outro, para não estragar. Então, essa profundidade, no nosso caso aqui, foi de 57 centímetros ao todo. Mas aí, essa medida, você precisa literalmente pegar, medir o seu sapato, considerar 2 tamanhos, um na frente, um atrás, mais as espessuras da madeira, coloca ali 1 centímetro, 2 centímetros de folga, né, para você conseguir mexer esse sapato. E aí você calcula o tamanho da sua sapateira, mas essa é uma dica bem bacana para aproveitamento. Então, a gente tem desde das divisórias mais baixas até as divisórias mais altas. A terceira dica é um item que eu uso muito nos projetos, que é cabideiro extensível. Então, ao invés da gente ter aquele tradicional malheiro com cabideiro fixo e as roupas mais próximas da nossa altura, eu gosto de usar bastante o cabideiro extensível. Ele tem um puxador aqui no meio que você puxa e consegue acessar a roupa na altura do corpo, mas a minha cliente estava comentando aqui comigo que ela nem puxa, ela nem se preocupa em puxar. Ela tem um banquinho que fica aqui no quarto e aí quando ela precisa acessar essas coisas mais altas, ela sobe, pega, tira do cabide, que é super prático. E inclusive ela me disse que não trocaria por nada esse cabideiro extensível, que ela amou. Porque quando a gente coloca o cabideiro extensível que é mais alto, a gente ganha espaço na parte de baixo. Então aqui, por exemplo, ela tem toda uma área de trabalho que ela consegue arrumar perfumes, maquiagens, produtos de cabelo nessa área aqui que num cabideiro convencional, tradicional, fixo, que fique abaixo do maleiro, já teria ocupada por roupa pendurada. A gente ainda consegue ganhar também mais altura para as gavetas. Inclusive, eu vou passar também essa medida aqui para vocês, que eu acho que é uma medida bem legal de saber. As gavetas estão terminando a 90 centímetros. Essa também é uma medida que é importante você saber a altura de quem vai usar. Se for uma pessoa muito alta, você pode até subir um pouco mais para ter gavetas, né, mais acessíveis para ela. Se for uma pessoa mais baixa, isso pode ficar mais baixo também. E isso também vai variar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aqui, esses 90 centímetros, 95 centímetros, é uma medida que eu gosto bastante de usar nos projetos, porque sobra um espaço confortável aqui. Uma outra opção que pode ser feita também é a instalação de uma prateleira aqui nesse trecho, para você criar um nicho e mais uma prateleira aqui em cima. Nesse caso, a Jéssica optou por primeiro sentir o guarda-roupa para ver se seria necessário a prateleira. Isso é uma coisa que eu acho bem bacana também, antes de você fixar tudo e sentindo um pouco como que as coisas vão se organizar. E funcionou tão bem esses dois nichos maiores que ela nem instalou as prateleiras e ficou com essa área super livre mesmo. A quarta dica, que foi uma ideia que eu tive aqui para esse closet, que eu adorei, que a Jéssica falou que é super funcional também, é ter alguns ganchinhos em alguma parede livre. Então, aqui a gente fez esses 3 ganchos nessa parede aqui do fundo que ficou livre. E esses 3 ganchos, eles têm 2 funções. Tanto auxiliar nas atividades do dia a dia, então de repente você chegou com uma blusa, um casaco, uma bolsinha, coloca ali para se arrumar e tomar um banho e depois volta e arruma no armário. Quanto para quem gosta de se arrumar, de montar look, para deixar exposto ali uma ideia de look do dia, você tá ali pensando em que roupa você vai vestir, coloca a saia, coloca a blusa perto, joga uma bolsinha, para ver como que essa composição fica antes de você vestir. Então foi uma ideia bem bacana, aqui a gente até tem um look, uma bolsa super fashionista, né? Eu adorei essa composição que a Jéssica fez e ficou bem bacana para esses usos também. Ela também me falou que tá super aprovado esse uso, que funciona muito bem e que ela usa bastante esses cabideiros. Qual é a diferença aqui? No geral, as pessoas costumam colocar espelho na parede que sobra, que é uma opção bacana também. Então, você precisa avaliar qual é a sua prioridade. Aqui, eu coloquei o espelho de outra forma, que vai ser a quinta dica que eu vou dar daqui a pouquinho, e optei por ocupar a parede com espaço útil também. Então, ficaram esses 3 ganchinhos. A quinta dica é ter um espelho grande para você se olhar de corpo inteiro. Nesse caso aqui, o que a gente fez? Como eu usei a parede com alguma coisa um pouco mais funcional para o dia a dia,
Nesse armário aqui do fundo, que tem uma distância maior para ela se ver mais de longe, porque ela consegue ir até o corredor para se enxergar se ela quisesse ver mais de longe, eu instalei uma porta de correr que é espelhada. Então essa porta ela corre para cá. Se a porta corre para cá, ela consegue se ver, consegue acessar toda a parte que tem ali naquele guarda-roupa e vice-versa. Então essa é uma opção também bem bacana, uma porta única, então o investimento também não é tão alto, porque você vai fazer uma porta só espelhada, que funciona super bem também e ainda de quebra serve para esconder ali alguma parte do guarda-roupa que você não queira que fique tão à vista. Então também funciona bem bacana. Outra opção para o espelho seria colocar ele na parede. Aí vocês têm que ver qual que é a prioridade para cada um. Bom, eu sei que a série é top 5, mas eu bati um papo com a minha cliente antes de começar esse vídeo e ela falou de mais um item que ela achou que foi super válido para ela, então eu vou encerrar aqui esse top 5 com a sexta dica, que é a penteadeira ficar embaixo da janela. Aqui a gente tem uma janela, vocês estão vendo? Então ela comentou comigo que ter essa luz natural para se maquiar ajuda muito no dia a dia. Então fica aqui uma outra dica. Se você puder pensar no aproveitamento do seu closet, deixando a penteadeira embaixo da janela, é uma dica bem legal. E aqui nesse apartamento, se vocês verem, esse apartamento aqui, ele é todo de alvenaria estrutural. Então, as janelas, elas são mais altas. Ainda assim, a gente conseguiu fazer toda uma face de espelho que vem até aqui em cima, porque ela quase nunca abre essa janela. Ela usa mais a ventilação natural mesmo. E ainda assim, dá pra correr aqui pra cá a janela, né, pra ter ventilação se precisar. E aí a gente conseguiu ainda entrar com esse espelho aqui. Então ficou um espelhão bem grande, com a luz natural vindo da janela e toda essa bancada cheia das gavetinhas aqui. Então vocês já imaginem qual é o cantinho preferido, né? O meu seria esse, não sei o de vocês. Bom, é isso. Eu vou encerrar então esse top 5. Espero que vocês tenham gostado. Existem outras inúmeras medidas e dicas que eu poderia passar para vocês, mas eu acho que essas são as mais importantes. E me escreve aqui embaixo qual o tema que vocês gostariam de ver num próximo vídeo desse de dicas, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.